pessoal, tudo bom? Eu me chamo Ziane, sou farmacêutica residente aqui do Hospital Federal Cardoso Fontes e hoje eu vou falar um pouquinho sobre medicamentos injetáveis. Esse aqui é o primeiro módulo, né, a parte 1, e que introduz mais um pouco alguns conceitos mais introdutórios sobre o tema. Bom, a aula vai ser dividida em alguns tópicos, iniciando pela definição, seguida a via de administração, depois a absorção e a biodisponibilidade, depois as vantagens e desvantagens, medicamentos fotossensíveis e, por último, incompatibilidade medicamentosa. Bom, a solução injetável é uma preparação estéril destinada à administração parenteral. Ela pode ser apresentada das seguintes formas, como uma solução, uma suspensão ou até mesmo uma emulsão. No caso da emulsão, ela é uma forma farmacêutica líquida de um ou mais princípios ativos que consiste na junção de dois líquidos immiscíveis, no qual um desses líquidos é disperso na forma de pequenas gotas, sendo essa a fase interna, e outro através de um outro líquido, sendo esse outro líquido como fase externa. Um exemplo que nós temos aqui no hospital é o Propofol. Já no caso da solução, ela é uma forma farmacêutica líquida, límpida e homogênea, que contém um ou mais princípios ativos dissolvidos em um solvente adequado ou numa mistura de solventes miscíveis. Um exemplo seria a dipirona. Já no caso da suspensão, é a forma farmacêutica líquida que contém partículas sólidas dispersas em um veículo líquido no qual as partículas não são solúveis. Um exemplo seria a insulina humana NPH. Em relação às vias de administração, nós temos a via intravenosa, a via intramuscular, a via intradérmica e a via subcutânea. Iniciando agora um pouquinho falando sobre a via intravenosa, essa via é destinada para a administração diretamente de medicamentos na corrente sanguínea. Tem como característica uma biodisponibilidade de 100%, já que ela não vai sofrer um processo de absorção. Ela é a via de início mais rápida, né, sendo ideal para casos de emergência. Ela é útil também para fármacos que não são absorvidos por via oral, como, por exemplo, o rocurônio, que ele é um bloqueador neuromuscular. Ela é inadequada também para substâncias oleosas ou pouco solúveis, e ela consegue comportar grandes volumes e substâncias irritantes ou complexas. Já no caso da via intramuscular, essa administração é direcionada diretamente no tecido muscular. Já no caso, comparando ela com a via intravenosa, ela já vai possuir uma biodisponibilidade de cerca de 75% a 100%. Ela pode ter uma absorção imediata, nesse caso para soluções aquosas, ou uma absorção lenta e prolongada, dependendo das características de algum fármaco. Como, por exemplo, nós temos um fármaco de liberação prolongada, como o haloperidol. Essa via também é ideal para veículos oleosos e também para algumas substâncias irritantes. E essa via ela também comporta alguns volumes moderados, né, em comparação com a via intravenosa, que comporta grandes volumes. Já no caso da via subcutânea, ela permite a injeção de medicamento diretamente no tecido subcutâneo do paciente. Ela também vai apresentar uma biodisponibilidade de 75% a 100%, pode ocorrer uma absorção imediata para soluções aquosas ou uma absorção lenta e prolongada dependendo das características do medicamento. Ela é ideal para suspensões pouco solúveis e para instalação de implantes de liberação lenta. Esta via ela não deve ser usada com fármacos que causam irritação ao tecido, porque pode ocorrer dor intensa ao paciente, né, levando também ao processo de necrose. Fármacos administrados comumente por esta via, né, pela via subcutânea, pode ter como exemplo a insulina ou até mesmo a heparina. Já no caso da via intradérmica, a administração ocorre em pequena quantidade entre a pele e o tecido subcutâneo. Ela é uma via de absorção muito lenta, utilizada principalmente na administração da vacina BCG. Essa via está localizada entre a derme e a epiderme, e comparação dela com as outras vias, ela consegue comportar poucos volumes, né, cerca de no máximo de 0,5 ml. Em relação à absorção e à biodisponibilidade, primeiramente, em relação à biodisponibilidade da via intravenosa, ela não vai passar pelo processo de absorção, ou seja, ao ser aplicada na veia do paciente, ela já vai estar ali 100% biodisponível para ele atingir a circulação sistêmica e produzir o efeito desejado. Já no caso da via subcutânea, ele, como não vai ser administrado diretamente na via do paciente, ele vai ali sofrer um processo de absorção e, posteriormente, ele vai ser absorvido para a corrente sanguínea e, assim, oferecer também o efeito desejado. Já no caso da via intramuscular,
a administração vai ser através do músculo do paciente e também posteriormente vai ser absorvido e assim vai conseguir atingir a circulação sistêmica. Relembrando um pouco sobre os conceitos de metabolismo em primeira passagem, quando o medicamento ele é administrado pelo via oral, ele pode passar a ter os efeitos, né, de primeira passagem que acontecem no fígado, onde o medicamento, ao ser absorvido, ele vai ocorrer ali um processo de redução da sua biodisponibilidade e assim a concentração desse fármaco para ser liberado na via sistêmica vai ser reduzido em comparação no momento em que ele foi absorvido. Então, depois de passar pelo processo de metabolismo da passagem, o fármaco por via oral ele vai diminuir a sua concentração desse fármaco. Já nos casos dos medicamentos que forem administrados por via intravenosa, como não ocorre o processo de absorção, o medicamento ele vai ser liberado diretamente na circulação sistêmica, ele não vai passar por esse processo de metabolismo em primeira passagem. Por isso que na via intravenosa ocorre a biodisponibilidade de 100% do medicamento, já que não vai sofrer esse processo. Em relação à concentração do fármaco em função do tempo, podemos ver na imagem que a administração da via intravenosa ocorre já acima do momento da administração, ocorre o pico da concentração daquele fármaco que vai diminuindo posteriormente. Já no caso da intramuscular, como ela ocorre o processo de absorção, ela vai demorar um pouco mais para atingir o pico de concentração em relação à via intravenosa. E já no caso subcutânea também, ela vai passar pelo processo de absorção para posteriormente atingir a circulação sistêmica, né, atingindo o pico de concentração, e por isso que vai ter essa diferença, né, entre a intramuscular e a subcutânea, porque a absorção da intramuscular é mais rápida do que pela via subcutânea. Comparando essas vias injetáveis com a oral, podemos ver que para a oral atingir a concentração máxima, ela demora um pouquinho mais porque ela vai passar por todo aquele processo de absorção, podendo conseguir também passar pelo processo de metabolismo em primeira passagem. Então, tudo isso vai influenciar na velocidade de concentração do fármaco. Em relação às vantagens e desvantagens de cada via, em relação à vantagem da via intravenosa, ela pode ter efeitos imediatos, ela é ideal para administração de altos volumes e também ideal para substâncias irritantes ou complexas. Em relação à sua desvantagem, ela é imprópria para substâncias oleosas, pode resultar em efeitos adversos e também é necessário observar a velocidade da administração, porque em alguns casos, dependendo da velocidade da administração de alguns medicamentos injetáveis, pode ocorrer alguns efeitos colaterais no paciente. Já no caso da via intramuscular, ela é adequada se o volume é moderado e também é adequada para veículos oleosos e certas substâncias irritantes. A sua principal desvantagem seria que é uma via que causa um pouco de dor e desconforto ao paciente e pode causar hemorragia intramuscular, né, levando aquele famoso hematoma, aquele roxo que fica às vezes na aplicação do injetável. Na via subcutânea, ela é adequada para fármacos de liberação lenta e também ideal para algumas suspensões pouco solúveis. E como desvantagens, ela pode ocasionar dor ou até mesmo levar a necrose se o fármaco for irritante. E também ela é inadequada para fármacos administrados em volumes elevados. Já a vantagem da intradérmica, ela permite a retenção do fármaco por tempo mais prolongado, né, por tempo mais longo. Em relação à sua desvantagem, é que não é possível aplicar um volume elevado por esta via e também requer uma técnica específica para a administração de medicamentos por esta via. Agora falar um pouquinho sobre medicamentos fotossensíveis, né? Os medicamentos fotossensíveis, eles são fármacos sensíveis à luz, né? Onde em contato ali com a luz, ele pode ocorrer uma mudança das suas características físicas e químicas, ocorrendo ali a perda da sua eficácia clínica. Então, esses medicamentos fotossensíveis, eles são comumente apresentados em ampolas ou frasco de coramba, devem ser mantidos em seus recipientes até a sua utilização. Então, às vezes, pode ocorrer da pessoa preparar ali vários, deixar numa bancada por um longo tempo, né, sem a sua devida proteção e sem estar na embalagem original, e por conta da luz do ambiente ocorrer essa deteriorização desses componentes do medicamento. E talvez até no momento quando for aplicar no paciente, ele não vai ocorrer o efeito desejado, porque já pode ter
ocasionado essas mudanças e ter diminuído a sua eficácia. Então, alguns requerem um equipo fotossensível, né, tanto para administração, e também outros precisam da bolsa de proteção do frasco, né, que vem junto com o equipo para evitar, tanto que no equipo, durante a administração, o equipo sofra algum tipo de efeito, né, quando esse medicamento está passando ali pelo equipo, e também da bolsa de proteção do frasco, quando o medicamento está sendo ali utilizado pelo paciente, para que esse medicamento não sofra nenhuma interferência da luz do ambiente. Um exemplo de medicamento fotossensível que nós temos aqui no hospital é o nitropruseto de sódio, né, onde até que na farmácia nós envolvemos a ampolinha dele com um plásticozinho preto, para que ele realmente não sofra esse efeito da luz e possa manter as suas características. Falando agora um pouquinho sobre a incompatibilidade medicamentosa. Bom, as incompatibilidades são decorrentes de reações químicas ou físicas que ocorrem fora do paciente. Não é o mesmo que interação. Interação ocorre dentro do paciente. A incompatibilidade ocorre fora do paciente. Ou seja, quando se misturam medicamentos tanto na seringa como no equipe de soro ou também na bolsa de solução. Essas interações elas resultam em alteração de cor, turbação, formação de cristais e precipitação. É importante avisar que, caso perceba algum tipo de alteração no manuseio dessas soluções, essas misturas de medicamentos, é importante que não seja administrado. Foi percebido uma turvação, um precipitado. É importante que descarte esse medicamento e não administre esse medicamento para não ocorrer algum tipo de problema mais grave. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. 3 exemplos bem nítidos de o que pode ocorrer nessas incompatibilidades. No exemplo 1, está ocorrendo uma incompatibilidade física entre o propofol e a lidocaína, que está resultando ali uma interação na integridade da emulsão lipídica do propofol. Dá até para perceber que está ocorrendo ali uma mudança de fase, né? Dá para ver que a cor está diferente, está ocorrendo ali uma precipitação, então realmente bem nítido, bem visível que está tendo alguma interferência. Já no exemplo 2, está ocorrendo uma precipitação da fenitoína em um veículo incompatível, como por exemplo nesse caso é do soro glicosado, que vai ocorrer a diminuição do pH da fenitoína, favorecendo essa precipitação nessa solução. Dá para ver também alguns pontinhos nessa solução, ficando bem evidente essa compatibilidade. Já no caso do exemplo 3, está ocorrendo uma incompatibilidade física entre a cefepima e a vancomicina, que resultou também na formação de precipitado. Também dá para ver bem visível a formação desses precipitados, né, ocorrendo quando misturam esses dois medicamentos. Então, nesse caso, o que pode ser feito? É muito importante que medicamentos incompatíveis, eles não podem ser administrados no mesmo momento, na mesma via, mesmo com a utilização de dispositivos como a torneirinha e os extensores, porque por mais que utilize a torneirinha, por exemplo, o medicamento vai acabar passando pela mesma canulazinha, pela mesma cânula. Então, mesmo que não tenha ali no preparo a interação, na hora da administração, por esse tipo de dispositivo, ele vai ter esse contato. Então, é muito importante estar atento não somente no momento da administração, mas também no momento, não no preparo, né? No momento também da administração. O mesmo também para outro tipo de dispositivo, onde no início a junção é diferente, né? Eles vão se encontrar e depois, quando se encontram, eles vão ali ter um contato. Então, mesmo pode ocorrer a mesma coisa, né? Nesse encontro desses dois medicamentos, eles podem ali ocorrer algum tipo de incompatibilidade. Então, o ideal seria a utilização de um catéter de duplo ou mais lumen, para que esses medicamentos ele não entrem em contato com o outro, né? Então dá até uma diferença para ver nas imagens aqui no de duplo lumen, o medicamento ele não vai entrar em contato em nenhum momento. Ele realmente só vai ali ser administrado no paciente e não vai ter contato nenhum entre eles, né? Não vai ter nenhum tipo de incompatibilidade entre eles. Então, ficar atento a esses seguintes dispositivos a serem utilizados nesses casos. Então é isso, aqui estão as referências e muito obrigada. Qualquer dúvida, a farmácia está disponível. Ela está no prédio ambulatorial no primeiro andar, então qualquer dúvida pode ligar para a farmácia. Então é isso, pessoal. Muito obrigada.